Minha gente, tudo bem? Então hoje vai ser um vídeo totalmente diferente de todos esses que eu já tenho gravado aqui, porque por dois motivos. Porque esse vídeo ele vai ser dentro de um tema que eu nunca vi nenhum pregador falando dessa forma que eu vou falar, baseado numa revelação que Deus me deu dentro da Escritura Sagrada, para a gente ter uma visão melhor do que é a igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra. Então esse tema vai estar baseado lá em Êxodo capítulo 2, aonde Moisés comete um assassinato, né? Ele mata um egípcio, e aí por conta dessa atitude de Moisés, ele acabou tendo que fugir do Egito, e aí tudo começou a descortinar um plano de Deus na vida de Moisés. Então a intenção aqui não é de maneira nenhuma justificar algum tipo de violência, mas é no sentido espiritual. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela aponta para a gente em forma figurativa, em símbolos, no sentido espiritual, o que representa essa destruição daquele inimigo dos israelitas até então, naquela época. E é um vídeo muito profundo que nós vamos analisar ele, e toda a vida de Moisés vai descortinando então esse assunto. E é também diferente porque vocês não vão ver a minha imagem, porque eu vou estar ali do lado de lá, só vou estar projetando aqui para a gente tentar aprender um pouco mais nesse assunto. Deus abençoe a todos. Esse é o canal MVN Guanabara 2. É importante que você participe, que você dê o seu like, que você envie para outras pessoas. Aqui é uma igreja abençoada que está sempre com as portas abertas para ajudar aqueles que precisam de ajuda, no sentido físico e no sentido espiritual, mais ainda no sentido espiritual, porque entendemos que a missão da igreja aqui na face da terra é tão forte que ela está muito mais ligada à salvação eterna da vida de todas as pessoas. Deus abençoe a todos. Vamos para o estudo. Pois é, como eu estava dizendo, que nós estamos vendo agora, eu vou ir lendo aqui, tentando explicar aquilo que Deus tem falado no meu coração. Tá dando para você ver aí, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual a enviei. Veja que aqui nós estamos vendo um Senhor. Nós estamos debaixo de uma voz, de uma autoridade que é o Senhor Jesus. Conforme como igreja nós entendemos que foi dado todo o poder ao Senhor Jesus, então ele é o Senhor desta palavra que eu passo a ministrar aqui nesse momento para todos nós. Aqui é uma identificação do tema que nós estamos, do tema geral que estamos vivendo esse ano de 2025, que é o tema dupla honra. É claro que todos aqueles que resolvem viver uma vida para Deus, sim, tem essa dupla honra, até porque podemos entender de uma vida abençoada aqui na terra, que eu posso testificar isso. Já faz mais de 40 anos que eu vivo essa vida abençoada, e como por fim, né, depois dessa vida aqui, uma certeza de uma eternidade com Deus. Por isso pode chamar também de dupla honra. Nosso pastor é o pastor Josué Gouveia, pastora Simone Gouveia, e eu sou o pastor José de Carvalho. Minha esposa não está aqui, a pastora Elaine Dourado. Nós temos sempre, como está escrito, olha, seja bem-vindo a uma dessas reuniões que acontece aqui na MVN Guanabara 2. Agora nós vamos ver aqui um batismo, né? Um batismo nas águas. Que lindo, né? E o tema de hoje tem a ver com esse batismo. Nós entendemos que o batismo ele precisa ser feito por imersão
e tem um significado tão grande que eu não vou dar conta de explicar aqui nesses poucos minutos desse vídeo. Mas em outra oportunidade vamos falar um pouco mais sobre o batismo. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 6. Pois pelo batismo morremos, fomos sepultados com Cristo. Já dá para a gente começar a entender algo que relaciona aquela renúncia que Moisés fez ao sair do Egito e deixar toda a riqueza, toda a glória que lhe pertencia para uma outra vida com Deus. Dá para a gente começar a entender também o porquê de Noé deixar todos os seus planos naquele momento de lado para poder seguir um chamado especial do Criador. Tudo isso aqui se explica quando nós batizamos nas águas. João capítulo 12 tem um versículo que me chama muita atenção. Esse versículo aí, ó. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Veja que significado profundo o próprio Senhor Jesus diz aí nesta palavra, fazendo uma comparação com o grão de trigo. Sabemos que aquele grão de trigo que é lançado na terra, aquela casca, ela morre para ali dentro dela ali nascer então o fruto, né, que produz então os frutos, produz muitos frutos. Isso tem um significado tão grande na vida espiritual que eu jamais daria conta de explicar aqui em poucos minutos. Tem a ver com aquela morte daquele egípcio que aconteceu por ocasião que Moisés teve que deixar o Egito para viver uma vida totalmente diferente daquela que lhe estava proposta como um herdeiro do trono do Egito, mas digamos assim, que esse grão de trigo morto aí representa toda aquela renúncia que Moisés fez, tudo aquilo que ele deixou para trás para viver uma nova vida de desafios, porém na certeza que o Senhor Deus estava na frente dele com aquele projeto para mais tarde resgatar uma multidão de pessoas que até então viviam na escravidão do Egito, que para todo aquele que se converte ao Senhor Jesus, entende que a escravidão do Egito, ela é a figura daquela escravidão que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor Jesus, vivendo uma vida totalmente amarrada pelos desejos da carne, pelos desejos do nosso sentimento, sem entender a grandeza que é viver para Deus aqui na face da terra. A partir do momento que conhecemos a Deus, esse grão de trigo, esse velho homem, ele morre para nascer uma nova criatura que aí sim possa dar muitos frutos para o reino de Deus e forma a que nós chamamos de Igreja do Senhor Jesus. Olha só, outra frase importante é essa daqui, olha. A entrega, não tem o A, né? Entrega total a Deus, a uma renúncia do nosso eu, para que Deus possa atuar em nossas vidas e produzir frutos espirituais, assim como o grão de trigo que morre para produzir frutos. Interessante aqui nessa explicação dessa frase, dessa grande frase aqui, desse texto, é que é preciso morrer o eu, né? Por que precisa morrer o eu? Porque o homem em si, até porque o homem caiu da presença de Deus. Então, em se falando de frutos espirituais, fruto que permanece, fruto para a eternidade, o homem na sua condição de pecador, de falho, ele jamais pode apresentar alguma coisa que seja chamado de frutos para Deus. Então é por isso que diz aí que o próprio Deus é que produz o fruto nas nossas vidas a partir do momento que eu consigo assassinar esse meu eu, esse meu homem carnal. Mas eu não consigo fazer isso também por conta da minha vontade.
Isso é uma decisão prazerosa que é feita através da fé no Senhor, e o próprio Deus nos faz com que, com alegria, nós passamos a viver um outro projeto, não aquele projeto de um homem afastado de Deus. Basta a gente olhar a histórias, né, de pessoas como Jó, como Abraão, como Noé, como o próprio Moisés, vamos entender como é prazeroso saber que, se está ficando para trás um desejo puramente humano, carnal e terreno, por outro lado, seguimos uma vocação celestial. Faz a gente lembrar daquele versículo da palavra do Senhor que o apóstolo fala, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É lindo, é maravilhoso a palavra de Deus. Olha essa outra foto aqui, né? Batismo que aconteceu na nossa sede. Isso aí é o pastor Júlio Sérgio, que fez o batismo aí dessa moça aí, que é da igreja, né, também. É outra foto aqui também, de outra moça também que converteu ao evangelho, sendo batizada agora no dia 27 de abril que passou agora. E teve mais essa outra jovem também que se batizou nas águas. Como eu disse, nós entendemos o grande simbolismo do batismo, que é algo totalmente voluntário, prazeroso, com alegria, sabendo que ali está iniciando uma nova vida na dependência total do Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, que, aliás, falando em o Senhor Jesus, nós sabemos que toda a humanidade se iniciou com um casamento lá no Jardim do Éden, né, um casamento que não deu certo, né, que foi a união de Adão e Eva, e ela vai se encerrar com um casamento que vai dar certo, que deu certo já, e que vai viver para a eternidade, que é Cristo e a sua igreja amada. Por enquanto nós estamos aqui trabalhando, produzindo, esperando qualquer hora o nosso Senhor vir nos buscar. Enquanto isso, nós estamos fazendo isso aí, ó, anunciando a verdade que liberta, pregando e sendo testemunhado através do batismo nas águas. Procura uma igreja evangélica perto da sua casa, vai entender melhor tudo isso que eu estou falando aqui. O verdadeiro símbolo do batismo nas águas é a morte para uma vida antiga. Parece ser estranho, mas não é. É que tudo se faz novo na vida dessa pessoa que resolveu seguir os passos do Senhor Jesus aqui na terra. Olha, e o nascimento para uma nova vida em Cristo, né? Ou seja, uma morte para uma vida antiga e o nascimento para uma vida nova com Cristo. A imersão na água representa morte e sepultamento dos pecados para viver uma nova vida como igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra. É lindo, gente, isso aqui é maravilhoso. Aqui mais uma foto, né, do batismo, né? Aqui as três pessoas, né? A mãe, também o pastor Wellington, que também está ali ajudando a fazer o discipulado, e eu estou ali no cantinho também, pela misericórdia do Senhor. Aqui mais uma foto, né, dos pastores se preparando para poder realizar o batismo. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Veja que profundo isso. Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Romanos capítulo 6, versículo 2. Me lembro que foi o texto que o meu pastor na época, pastor Nunes, Marciano Nunes Perdigão, que ele leu no dia que eu me batizei, no dia 7 de setembro de 1984. Agora faz aí as contas para ver quanto tempo faz que eu sirvo esse Deus maravilhoso e sempre com alegria. É importante a gente dizer que a alegria do pecado, ela é uma alegria totalmente passageira, e que a vida com Deus, ela é uma vida tão feliz, tão prazerosa, tão maravilhosa, que não dá nem para eu explicar aqui. A única coisa que eu posso falar é isso. Me batizei há 40 anos atrás, estou aqui com alegria, salvando vidas no nome do Senhor, proclamando o evangelho da salvação, porque sabemos que tudo isso aqui um dia
vai ser apresentado para Deus no tribunal de Cristo. Sabemos que a volta do Senhor é uma grande realidade e a própria ciência, ela dá conta disso, que realmente há alguma coisa irá acontecer em um futuro muito breve, e os que são da fé, os que são cristãos, os que têm passado por essa morte do seu eu e uma vida nova com Cristo, sabem muito bem que isto é cumprimento das Escrituras Sagradas e que tudo isso faz parte de um projeto do Senhor Jesus para a sua igreja. Por isso que a gente fala, somos a igreja do Senhor aqui na face da terra. E quem é a igreja? Todos aqueles que vão conhecendo e se entregando para o Senhor Jesus, independente de posição social, de lugar que esteja, todas as pessoas, essas vão se tornando igreja do Senhor na face da terra. Porque sabemos que o nosso velho homem, claro que não é só o homem que está falando da velha criatura, né? Seja o homem, seja a mulher, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque o que está morto está libertado para o pecado. Se morremos com ele, cremo-lo também que viveremos com ele. Romanos 6 também, olha que lindo, né? Já não vivais conforme a vossa antiga conduta, conforme a vossa antiga maneira de viver, e vós que fostes ensinados conforme a verdade que está em Jesus, que hoje eu entendo que é o Senhor Jesus, conforme o seu Espírito, que é o Espírito Santo que ele tem dado todos aqueles que nele crê, que fostes renovados na vossa mente, uma maneira diferente de pensar. Veja que já nos tempos de Noé, essa mente renovada, né, essa maneira diferente de pensar, em contradição com os moradores, os antediluvianos, né, que lhe faziam críticas, que não acreditavam naquilo que ele pensava, mas a mente renovada de Noé, de Abraão, de Moisés, de Jó, dos apóstolos, de tantas milhões e milhares de pessoas que realmente explica isso, né? A renovação da mente e vestir um novo homem, que conforme o seu Criador é criado em justiça e santidade. Veja que não é conforme uma religião ou uma ciência, isso está em Efésios 4, é conforme o Criador é que está dizendo isso. Quem sou eu para dizer que isso não é verdade? Foi aquele que fez a terra, o mar e tudo que existe, é ele que está dizendo que há sim essa possibilidade da gente ter uma mente renovada em Cristo para viver em justiça e santidade. Glória a Deus por isso, maravilha. Olha só, agora vamos ver aqui em Êxodo capítulo 2, o tema que eu falei para vocês. Olha, Moisés, depois de ver um egípcio ferindo um hebreu, olhou para os lados e vendo que não havia ninguém por perto, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Veja que coisa terrível aconteceu aqui nesse momento na vida de Moisés. Sabe, minha gente, a primeira lição que eu aprendo aqui com Deus é que existem coisas que acontecem na nossa vida que realmente elas são inesperadas, para que então eu possa então passar pela conversão a Deus e passar a uma dependência de Deus. Veja, Moisés, nós conhecemos a história de Moisés, foi salvo das águas milagrosamente por um tempo criado ali, não é, pela princesa ali no palácio do Egito. Então Moisés, com certeza, toda aquela riqueza que era reservada para o príncipe do Egito, era para ele também. Toda aquela felicidade, toda aquela vida preciosa, se é que pode dizer assim, aquela vida gloriosa, segundo aqui na terra, era a ele. Mas, como Moisés era da descendência de hebreus, né, e ele
vendo os hebreus sofrendo de uma forma terrível como escravos ali, há mais de 400 anos, doeu o seu coração de ver o seu povo sofrendo. Da mesma forma que Deus vê a sua criatura, e eu estou falando de mim e de você também, você que está aí do outro lado, mesmo que você tenha outra religião e que não tenha nenhuma religião, então isso dói no coração do Criador de ver que a sua criatura, o povo que ele criou para ser feliz e viver eternamente, de repente se entrega a uma vida pecaminosa, a uma vida triste, a uma vida cheia de problemas. Então, para que Moisés fosse então despertado da sua posição como líder, libertador, então necessitava acontecer algo com ele que era inesperado por todo mundo. E foi isso que aconteceu. Eu entendo que o fato de Moisés ter matado esse egípcio aqui representa quando, através da fé, nós conseguimos também sacrificar o nosso eu. Então, esse egípcio aqui representa a escravidão antiga que a gente vivia no pecado, longe de Deus. Então eu entendo dessa forma, que esse egípcio morto aqui, até porque, nós vamos ver daqui a pouquinho também, que foi depois desse acontecimento que tudo começou a desenrolar na vida de Moisés. Se não tivesse acontecido esse fato terrível aí, ao nosso ver, com certeza Moisés não teria saído do Egito, não teria constituído para si uma família da mesma parentela, como foi que aconteceu, não teria enfrentado e vencido as dificuldades do deserto, não teria defendido aquelas moças, as filhas de Jetro, que tinha ido beber água, ou tinha ido buscar água lá no poço, e de repente foram surpreendidas por malvados, mercenários, que iam com certeza destruir elas. Mas Moisés, já com essa visão, tendo acabado de atravessar um deserto com muitas dificuldades, tendo experiências sobrenaturais com o Criador, e lembrando que ele tinha saído lá do Egito para um novo desafio, ele enfrentou aqueles mercenários ali e fez com que eles fossem embora, e aquelas moças então ficaram tão agradecidas que levou ele então para conhecer o seu pai, o Jetro, e foi daí que surgiu a família de Moisés. E aí a gente conhece que o casamento de Moisés com Zípora, os seus filhos, e depois o encontro de Moisés com Deus, através daquele fogo, na sarça, que o fogo que não se consumia, a experiência que Deus deu a ele, mostrando o poder do Senhor que estava na mão dele, e deu uma ordem para ele, dizendo: Moisés, vai lá no Egito e liberta o meu povo que está debaixo da escravidão. Então, se não tivesse acontecido a morte do eu, que eu chamei o egípcio de eu, e assim é toda pessoa que se propõe a servir a Deus, se não morrer o seu ego, a sua vaidade, se não morrer isso, você não vai frutificar, vai ficar como aquele grão de trigo que, caindo na terra, se ele não morrer, ele fica ali sozinho, mas se ele morrer, ele vai poder produzir frutos para Deus. Viu que é uma lição muito importante? Vamos seguir aqui em frente. Olha, aqui é só uma foto mostrando, mais ou menos como pode ter acontecido ali, um momento, que Moisés matou aquele egípcio e enterrou ele na areia. Êxodo capítulo 2, versículo 12, você pode conferir, nós podemos conferir na Bíblia Sagrada. Moisés, depois de ver um egípcio ferindo um hebreu, olhou aos lados e, vendo que não havia ninguém por perto, matou o egípcio. Veja que isso aqui para nós é simbólico, não é para nós sair aí vingando de pessoas de maneira nenhuma, mas esse egípcio, ele representa aquele elemento estranho que muitas vezes está dentro de nós, nos levando a fazer coisas que nós mesmos sabemos que é errado, Então houve esse momento ali que Moisés matou esse egípcio, esse vingativo ali dos hebreus, porque é isso que
que o Egito representa, naquela escravidão, representa tudo aquilo que quer destruir o nosso lar, a nossa vida, e ainda quer levar a gente para o inferno. Então, vale a pena destruir esse ego, esse elemento estranho que muitas vezes luta contra nós, mas não destruir, repito, com a nossa força, porque nós, como seres humanos, não temos essa força, mas através da fé, um projeto de fé no Senhor, né, uma vida com Deus. Então o próprio Deus com certeza foi o próprio Deus que orientou Moisés, que deu aquela força para que ele defendesse ali o seu povo, que o povo de Israel é um símbolo da igreja do Senhor aqui na face da terra. Moisés assassinou o egípcio que escravizava seu povo, segundo a carne. Figura do eu assassinado, crucificado na verdadeira conversão ao Senhor. E assim esse episódio nos ensina sobre a formação, veja que profundo, a formação da igreja gloriosa, a noiva de Cristo aqui na face da terra. Quando Moisés vê o egípcio ferir um hebreu, um dos seus irmãos, essa palavra aí é muito forte, irritado com a situação, Moisés mata o egípcio e esconde o corpo na areia. O motivo do assassinato é a defesa de um hebreu, oprimido por um egípcio. A necessidade de morrer para o velho homem, para o antigo modo de viver, para que se possa viver de acordo com o novo homem, que é renovado em espírito e mente. A importância de abandonar o pecado e abraçar a vida em Cristo. Que maravilha, não é? Então vamos ver aqui, ó. Estas coisas aconteceu na vida de Moisés por ele ter cometido aquele assassinato. Que, como eu disse, volto a dizer, é uma figura para todos aqueles que querem mortificar as obras do pecado na sua vida com a força do próprio Senhor Jesus. Então o que aconteceu em primeiro lugar? Fugiu das riquezas e glória do Egito. Sabe, que faz a gente lembrar do próprio Filho de Deus tentado ali no monte, lembra? Lá em Mateus capítulo 4, quando fala que ele foi tentado e o diabo ofereceu a ele toda a riqueza e a glória do mundo, que representa o Egito, ou o Egito representa o mundo, e da mesma forma o nosso Senhor e Salvador Jesus, naquela época, rejeitou todas aquelas glórias do mundo, por ter uma missão celestial aqui na face da terra de salvar a nossa vida. O ponto 2, enfrentou todas as adversidades do deserto. E aqui a gente lembra de serpentes, de tempestades, necessidades físicas. Meu Deus do céu, imagina você passar, me parece que foi um período de 40 anos ali sobrevivendo por milagre naquele deserto, mas sabendo que Deus estava, que o Senhor, o Criador, estava com ele, que ele tinha uma grande missão pela frente. Assim são as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus. Ele sabe que tem uma grande missão aqui na terra e, por fim, a vida eterna, que os céus vão se abrir um dia para receber todos aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus aqui na face da terra. Olha, ponto 3, corajosamente defendeu as filhas de Jetro dos malvados pastores mercenários. Isso que representa que a verdadeira igreja do Senhor, ela não tem nada a ver com religiosidade, ela não tem nada a ver com esse farisaísmo religioso, que inclusive começou lá mesmo em Israel, né? Aqueles fariseus hipócritas rejeitaram o Messias, o Filho de Deus, e ainda o levaram à cruz, assassinando aquele Filho de Deus que veio para salvar eles. Então, corajosamente defendeu as filhas de Jetro daqueles malvados pastores mercenários que não são os verdadeiros pastores. Construiu uma linda família. Sabe, gente, a família aqui na terra não tem nada melhor para exemplificar a família celestial, a aliança de Deus com o seu povo, a aliança do Senhor Jesus com a sua igreja. Por isso que o casamento tem a aliança, né? A aliança é o sinal de fidelidade. Então não tem nada melhor para exemplificar, para figurar, para apontar para
a aliança do Senhor Jesus com a sua igreja do que um casamento, uma família linda, como o próprio casamento de Moisés. Uma linda família foi constituída não no Egito, lá não no mundo do pecado, mas já vivendo uma nova vida na fé com Deus, propondo sempre a fazer a obra do Senhor. E por último aqui, olha, viu Deus na sarça e foi e resgatou com a mão forte o povo escravo no Egito. Gente, isso aqui é lindo demais. Está em João 2,11 e, me desculpa, é em Êxodo 2,11 e João 12, versículo 20. Já estamos caminhando para o final. Que são figuras, né, exemplificando mais ou menos como vivia o povo de Israel lá antes de acontecer a libertação através de Moisés, agora um novo homem na presença de Deus. Essa outra foto aqui também pode exemplificar talvez um momento que estava acontecendo, que também eu digo mais uma vez, é figura de quando nós massacramos aquilo que está nos judiando, não massacrando com a força nossa, mas através do poder de Deus, a fé que está em nós, nós conseguimos não viver aquilo que às vezes o repente quer fazer. Por isso que as prisões, as cadeias estão cheias de pessoas, por isso que tem acontecido tantas coisas erradas, porque o ego do ser humano, ele tem a tendência de revidar, mas quando nós conseguimos, nós mesmos, sacrificar, sepultar pelo poder de Deus esse ego através da fé no Senhor Jesus, então podemos viver em novidade de vida. Aqui é como se fosse Moisés fugindo, né? Que foi onde tudo começou a sua vida com Deus. Olha, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, conforme nós conhecemos a história, Êxodo 2,15. Tá, vou voltar aqui um pouquinho, né? Aquele momento glorioso que Moisés, agora já nova vida, né? Já seguindo um projeto de Deus, já casado com filhos, sobe no monte e Deus resolve aparecer para ele ali para lhe dar a maior de todas as suas missões, que faz a gente lembrar de Noé também construindo a arca, que faz a gente lembrar de Abraão também tendo que deixar a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai para um projeto de Deus na face da terra, tendo que oferecer o seu próprio filho. Aqui nós vemos Moisés recebendo a orientação do próprio Deus através desse fogo naquela sarça. Isso é maravilhoso e isto é real. E a partir dali, ele subiu como um pastor de ovelha e desceu como o libertador de Israel da escravidão do Egito. Então isso representa o poder que a igreja do Senhor Jesus tem aqui na face da terra, cheia do Espírito Santo, com a missão de pregar e libertar todos aqueles que querem sair das garras do diabo, que possa então servir o Senhor Jesus para todo sempre. Que nós vemos outra foto, né, o povo de Deus saindo da escravidão do Egito para uma nova vida na dependência total de Deus. Mais uma foto representando. E aqui, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Que maravilha! Já estou crucificado com Cristo. Sabe quem falou isso? Apóstolo Paulo. Ele disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais, olha o eu aí, vivo não mais eu, que o eu morreu, mas Cristo vive em mim. Maravilhoso isso, né? Olha, e Faraó enviou 600 bigas para perseguir os escravos. Olha, e gente, isso daqui, até vou passar aqui de novo, até hoje, ele, o diabo, pensa que somos escravos dele. Então, o Faraó ali, mesmo depois que o povo foi embora, ele resolveu então e se revestiu, né? E formou aí essas 600 bigas, que era de soldados, para perseguir aqueles que para eles ainda eram escravos do Egito, mas não eram, já eram pessoas totalmente libertadas. Então o diabo, ele pensa que somos escravos dele, mas não, nossa vida está escondida com Cristo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. O momento de maior fracasso de Moisés veio quando o povo de Israel voltou a reclamar, e desta vez por comida e água. Aqui já está lá em Números, capítulo 20, né, a história deles no deserto. Por quê? Porque nós sabemos que enquanto aqui na face da terra,
o inimigo das nossas almas vai ficar tentando achar uma brecha para poder tentar fazer com que pecamos contra Deus. Nesse momento aqui, Moisés teve um fracasso, porque o povo de Israel reclamava demais, a ponto dele, de um determinado momento, ele cometer erros também, mas isso não manchou o projeto de Deus na vida dele. Olha, o maior erro foi desobedecer a ordem de Deus, que está em Números capítulo 20, ao invés de falar a rocha, bateu nela com vara, e essa desobediência foi motivada pela sua frustração com as reclamações do povo e pela sua falta de fé em Deus. Como consequência, Moisés foi impedido, nesse caso, de entrar na terra prometida. Aí é onde que entra a maior de todas as lições. Moisés, no seu sentido físico, é bom que se diga isso, isso não quer dizer que Moisés não está na glória com o Senhor, mas no sentido físico ele não entrou na terra prometida, para dar umas lições aqui, para que a gente como igreja não caia no mesmo erro. Primeiro, que a ordem de Deus não é para mudar ela, era para ele falar aquela rocha, e ele bateu nela com uma vara. Como acontece muitas vezes, às vezes a gente vê hoje os pregadores do evangelho cometendo erros gravíssimos ao pregar o evangelho, de maneira que não é a maneira bíblica, né? Moisés era para simplesmente falar aquela rocha, e aquela rocha ia produzir a água. Então a palavra de Deus, ela precisa ser pregada também com amor, com inteligência, para que ela possa produzir vida, porque a água representa vida, né? Moisés cometeu esse erro por quê? Porque estava frustrado, triste de tanta reclamação de pessoas que seguiam ali como povo de Deus, mas não tinham uma fé verdadeira. Então, meus amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que essa multidão de pessoas que todos os dias vão às igrejas, todos os finais de semana, para buscar a presença de Deus, não abram brecha para reclamar, como aconteceu, e fazer com que o próprio Deus fique entristecido, né? O próprio Espírito Santo fique entristecido, e também para que isso não venha impedir elas e nem nós de entrar na eternidade com Cristo Senhor Jesus. Somente Josué e Calebe, dos 12 espias enviados por Moisés, entraram na terra prometida, os demais morreram. Os israelitas, por sua vez, peregrinaram 40 anos no deserto como punição pela desconfiança e desobediência. Veja que lição maravilhosa que a gente aprende aqui, que a gente tem, minha mãe dizia muito isso, né? A gente às vezes vê o tropeço do outro, vê aquilo que o outro tropeçou e você desvia do tropeço. Então, meus amados, que nós como povo de Deus na terra possamos ter a sabedoria de buscar em Deus, através da fé no Senhor, através da Escritura, para a gente não cair nos mesmos erros que esses filhos de Israel caíram e por isso sofreram demais no deserto. Aqui eu termino com essa palavra que está em Atos capítulo 20, versículo 24. Você pode tomar posse dessa palavra que eu vou ler aqui, ó. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Deus abençoe todos, em nome do Senhor.